Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão plenária, com ordem do dia 23 de abril de 2024. Ausente o vereador Tiago Brunet, com justificativa. Em primeira discussão, projeto de lei do Legislativo número 06/2024, que concede título Mérito Esportivo do ano a Felipe Damin Felipe. Pareceres: Constituição, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos presentes. Bom, esse projeto de lei que concede título Mérito Esportivo do ano a Felipe Damin Felipe, de extrema relevância, por ter muitos títulos. No ano de 2023, foram um total de 34 títulos obtidos. O objetivo é agraciar personalidades locais que mais se destacarem anualmente em práticas esportivas em nível estadual, nacional e internacional. E é de conhecimento de todos o potencial esportivo do município em diversas modalidades. Tal potencial deve ser motivado por uma legislação que gratifica os resultados obtidos por nossos atletas, dirigentes e gestores. Por fim, o projeto de lei busca valorizar os atletas, dirigentes e gestores do município, incentivando-os através desta honraria. Felipe Damin Felipe, multicampeão de jiu-jitsu, atualmente na categoria Master 2, meio pesado, faixa marrom, e sem dúvida um dos grandes nomes do esporte do nosso município, e merecedor desse título. Lembrando que no ano 2023, de tantas competições que ele participou, o mesmo conseguiu 34 títulos. Então eu peço que os colegas votem favorável a esse projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo em votação a solicitação para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, projeto de lei do Legislativo número 06/2024, que concede título Mérito Esportivo do ano a Felipe Damin Felipe. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Quero cumprimentar também nessa noite a imprensa aqui presente, o Zé Teodoro, da Miriam, da Mate, cumprimentar as autoridades aqui presentes também, as pessoas que estão nos acompanhando também pelos nossos canais online. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento número 15/2024. Votos de congratulações à assistência Os Caras. A palavra está à disposição do vereador Caleb Coelho pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento, então, para que sejam enviados votos de congratulações à assistência oscaras.com, que celebrou seus 12 anos de fundação no mês de março.
possuindo sua sede em Farroupilha e realizando consertos de celulares, tablets de todas as marcas, modelos e operadoras, bem como muito trabalho junto à comunidade de Farroupilha. Sendo assim, esta é uma forma de reconhecimento da nossa Casa Legislativa para lhes aplaudir e lhes desejar sucesso em seus trabalhos. Em um outro momento, Maicon, eu gostaria de falar aqui sobre o que tu é como pessoa, o que tu age nos teus trabalhos sociais, enfim, nesses anos todos, o que tu vem fazendo. Hoje nós estamos falando sobre a tua empresa e te desejando felicidades e votos de congratulações. Então, peço aos colegas que votem positivamente, para esse requerimento. Afinal de contas, é uma empresa que escolheu nossa cidade e vem desempenhando um papel fundamental, no seu segmento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Em votação, o requerimento número 15/2024, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 16/2024, convite às integrantes do Moab Farroupilha. A palavra está à disposição do vereador Juliano Balgarten pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cidadãos e cidadãs que se fazem presentes aqui nessa noite, cumprimento especial ao Fontanella, que estava ali, presidente Isaías, o Joel, enfim, sintam-se todos cumprimentados. A imprensa aqui, Leandro Anamati, Zé Teodoro. O requerimento, então, na qual nós estamos discutindo, surgiu de uma conversa com duas integrantes específicas da Moab, a Flávia Voniaski e a Josi, que na semana que se passou estiveram junto ao nosso gabinete conversando sobre problemas relacionados ao atendimento aos autistas. Óbvio que a maior parte são as crianças e nós resolvemos, enfim, fazer uma série de ações. E estamos também num mês que está sendo dedicado às causas do autismo. Nós tivemos ações simbólicas como bingo, vai ter uma caminhada, temos uma lei da autoria deste vereador que institui a semana que não foi executada, mas vai muito além disso. Nós temos problemas pontuais que precisam sim uma atenção do poder público. Dentre eles, eu pautei 3 assuntos para que as convidadas venham falar, para nós termos uma conversa direcionada, uma conversa objetiva, para ouvir a realidade que os pais e mães têm enfrentado junto à administração municipal, que é delas a própria questão sobre falta de formação pedagógica para os professores, diretores, funcionários e monitores. Que foi uma pauta, vereador Amarante, que uns 2 anos atrás nós debatemos na Comissão de Infraestrutura, teve um avanço, mas regrediu. Soube que teve uma palestra no sábado e foi dividido os grupos, mas não basta uma palestra, nós precisamos capacitação, qualificar os professores e também nessa atividade de sábado não teve presentes os monitores, daí fica um questionamento. Todos precisam do conhecimento, por que deixar os monitores de fora? E também vários professores me procuraram e me questionaram o que estava acontecendo, porque tem aumentado consideravelmente o número de crianças com espectro autista em cada escola e precisa, sim, um atendimento, uma atenção especial. Segundo ponto, faltam, sim, ainda em algumas escolas monitores para acompanhar os autistas. Que é o quê? Para ajudar na atividade, para dar um cuidado, porque a gente sabe que o processo de inclusão requer uma atenção maior. E isso é lei federal, então tem falta, isso acontece em Farroupilha. E, por fim, falta de atendimentos específicos na área da saúde pública do nosso município. Então, eu acho que é muito importante a presença delas para vir explanar enquanto mães atípicas, que é assim que chamam, porque tem filhos autistas que requerem um cuidado. E a gente sabe que tem muitas famílias, que precisam um olhar diferente, uma atenção para poder atender com humanidade, com decência essas crianças. Então, eu peço que seja aprovado.
e que também, após aprovado o requerimento, que seja possível, senhor presidente, convidá-las para vir o mais breve possível para a gente monitorar, depois da conversa, o que vai avançar, o que não vai avançar. Todos aqui somos comprometidos com a causa do espectro autista e não é agora que vai ser diferente. Então, peço que coloque em votação nessa noite, por gentileza, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Com certeza, votarei favorável a este requerimento, que é de extrema importância. Sei dos esforços que todos fazem para tentar minimizar os problemas que envolvem o setor educacional do nosso município, haja vista o que o vereador Juliano falou no aumento considerável, né, das crianças que desenvolvem, né, que tem isso aí, que são autistas. Está crescendo muito o número nas escolas. Eu vou me deter, o senhor comentou que fez 3 tópicos, eu vou me deter a um só. E dizer que, no meu ponto de vista, a falta de formação pedagógica e capacitação para professores e monitores não é o suficiente. Temos que nos deter à formação de profissionais para ficar com estas crianças nas escolas. Os professores, eles estão extremamente sobrecarregados em inúmeras tarefas e em inúmeras obrigações para com o todo. Os professores que eu digo, os professores que fizeram a formação normativa, o senhor conhece muito bem o que eu estou falando. E para essa nova realidade, as pessoas têm que se deter que não adianta somente monitores para ficar com essas crianças. Não adianta sobrecarregar o professor de área ou o professor de currículo para cuidar dessas crianças. Tem que ter profissionais com formação e cuidados exclusivos para com estas crianças nas escolas. Por quê? Porque nas escolas existe todo um processo burocrático de, além de dar aula, o professor ele tem que estar extremamente preocupado com a parte burocrática que envolve uma sala de aula hoje, que é planos de aula, planos de estudo, cadernos de chamada, que tem agora um programa para isso, e ele não vai conseguir dar sustentação para 25, 30 alunos numa sala de aula, e mais as inclusões que são extremamente importantes e que têm que ser analisados. Então, eu diria que os gestores, eles têm que começar a se preocupar, sim, além do que já estão preocupados em colocar profissionais com formação para cuidar dessas crianças. Então, eu votarei favorável, Juliano, e o tema é extremamente importante e vai, a cada ano que passa, ele vai ter que ser analisado, sim, com muito carinho. E eu estou lhe cedo uma parte, nesse 1 minuto que falta já. Uma parte. Conclui. Obrigado. Ao vereador Juliano Balgarten. Obrigado pela parte, meu colega. Eu concordo com praticamente tudo que tu disseste. Eu acho que sim, que a gente tem que pensar nos profissionais, e até porque na próxima semana já tem uma moção protocolada da minha autoria, que também foi oriunda de um debate junto a Flávia e a Josi, que os planos de saúde estão retirando a obrigatoriedade dos acompanhantes, dos especialistas, seja em ambientes pedagógicos, em ambientes diversos, que são muito propícios para ajudar o desenvolvimento dos autistas. E esses 3 tópicos, só para te ilustrar, enfim, esclarecer, foram baseados em cima do que me foi passado e que me foi pedido. E eu disse, não, nós vamos fazer um debate aqui, mas tem que trazer pontual o que precisa para a gente avançar. Não dá para vir falar, voltar toda a história. Nós precisamos ser mais objetivo aqui no plenário, então, por isso que eu determinei os 3 pontos, que daí vai fazer um debate mais assertivo. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Juliano. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto Amarante. Boa noite a todos, os vereadores e vereadoras, as pessoas que estão aqui nos assistindo, o Joel.
quero dizer que votarei favorável, sim. E é lamentável, né, Juliano, porque foi uma lei que tu propôs aqui para ter a semana de estudo, de trabalho, em relação ao aspecto autista, que seria um debate bem mais amplo, que de repente viria essa questão do ensino como um todo, que se tiver profissionais, e a inclusão é muito bom, porque vai estar entre todos, mas tendo esses profissionais, eu tenho certeza que, além de tirar um pouco da carga, e não vou dizer a carga dos professores, mas tira um pouco da eficiência dos profissionais da educação, porque muitas vezes eles têm que ter tempo para todos, e alguém vai faltar tempo, porque eles não conseguirão de certa forma, dar o atendimento adequado para todos. Então, todos os alunos ganham com isso, inclusive, sim, os aspectos autistas, que eu acho que tem esta parte muito importante na nossa sociedade, e é provado que cada vez mais treinamento, capacitação, essas crianças se desenvolvem para estar aí entre todos nós na sociedade no dia a dia. Então, obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Presidente, colegas vereadores, todos que aqui nos acompanham, eu já me posiciono favorável ao requerimento. Acho que é bem importante, sim, ouvirmos pessoas ou familiares que têm em suas configurações jovens, filhos, com essa situação no aspecto autista. Quero também parabenizar a fala do vereador Felipe, né, pela configuração toda. O senhor, como professor, certamente tem um embasamento bem importante referente ao assunto, mas também ao tema, o dia a dia na escola. Né, eu acho que é bem importante o que o senhor traz. E, sem dúvida nenhuma, trazer, né, as pessoas que estão e convivem diariamente com isso, trarão várias informações. Sabemos que houveram muitos avanços, principalmente no diagnóstico, né, do autista, mas também sabemos que temos muito caminho pela frente. Então, eu acho que trazer familiares para serem ouvidas, para explanar, é importante, mas também é importante que nós, né, como representantes da comunidade, tentemos, pelo menos, levar para os setores responsáveis, para que eles também tentem, né, se adequar diante das dificuldades e das situações que existem. Então, certamente será uma contribuição que chegará até nós, e, sem dúvida nenhuma, nós faremos também o nosso papel e o nosso dever, que é de intermediar e cobrar, né, que a gente avance nesse tema. E aproveitando também sobre o aumento, né, do aspecto autista, ou diagnóstico, eu vejo que é um avanço isso. Sem dúvida nenhuma, até muito pouco tempo atrás, esse tema, esse assunto não era debatido em praticamente nenhuma esfera. E esse debate, sem dúvida nenhuma, vai trazer discussões, mas muito mais acréscimos para quem tem essa situação nas suas famílias. Então, parabéns pelo tema, certamente contribuirá para que a gente avance nessas propostas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, a todos que estão aqui hoje nos prestigiando presencialmente, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, toda a imprensa. Quero dizer que, como profissional também da educação, concordo plenamente que precisa realmente ter esse debate, saber realmente como o legislativo pode ajudar, né, nessas questões, mas é bem claro, é um direito dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, e um dever do poder público avançar nessas questões, porque já existe uma legislação que obriga, sim,
atender essa demanda. Então, acho que é só questão de entender que é um direito e de quem tem o dever de executar e atender essa legislação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. De primeira mão também já quero deixar meu voto favorável, vereador Juliano, e dizer sim que os governos vêm fazendo, vêm analisando, e sim como um todo, há um tempo atrás, não existia praticamente nenhuma política, né, que amparava essas particularidades, e tem que se ter um cuidado bem grande de continuar avançando de maneira contínua nessa questão, porque a gente fala em sala de aula, e eu posso falar a respeito disso, né, quando se tem numa sala de aula, por exemplo, 30 estudantes aí dentro, né? A gente consegue na casa, às vezes, estar com o nosso filho, mas o primo dele já deixa o cara louco, né? E imagina juntar essa quantidade tão grande de crianças e eles, de maneira justa, estão incluídos, estão lá dentro em sala de aula conosco, com os professores. E se a gente não avançar para que tenha uma estrutura que possa atender de maneira individual aos portadores de espectro autista, eles ficam desamparados, sim. É uma realidade, estou em sala de aula, eles ficam desamparados, sim. Às vezes não é por má vontade do professor que está lá em sua sala, é que a demanda é gigante dentro de uma sala de aula. Vocês imaginem, 30 pessoas lá dentro, 25, 27, 28, 30, 35, e em alguns casos até, não é mais tão comum, até 40 crianças, ou muitas vezes adolescentes em sala de aula. Então, tu te limita, não por falta de vontade de fazer um atendimento particular ou individualizado, muitas vezes tu não tem braço para poder dar conta de tudo isso. E com certeza, sim, elas ficam muitas vezes desamparadas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um processo contínuo de evolução do pensamento sobre as nossas responsabilidades. E como disse a vereadora Clarice, né, eles estão amparados por lei. E não só lei, uma justiça social, uma justiça com suas famílias, que tem uma luta constante, pois não é tão fácil, né, administrar toda essa situação. Então, eu acho que sim, que é algo que é de se pensar, que é de ser incentivado, que é de que toda a sociedade em si, os vereadores principalmente nessa casa, continuar insistindo, continuar batalhando, continuar discutindo sobre esse assunto para que a gente consiga cada vez mais deixar essas pessoas com a merecida assistência que eles devem ter. Então, não é aqui dizer que professor, meu Deus, tem um... Cara, tem dentro da sala de aula é realmente complicado. Você continua em sala de aula, né? Já termino, presidente. Você continua em sala de aula também, né, Felipe? E muitas vezes, que nem eu digo, repito, não é falta de vontade do professor, sim, e é pesado, é uma rotina densa, mas eu concordo e sou totalmente favorável a esse tipo de incentivo que os vereadores podem dar em função dessa causa. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, colega vereadora, imprensa, nossos assessores e todos que nos acompanham. Bem, eu não poderia deixar de falar sobre o aspecto do transtorno do espectro autista. Eu acho que essa proposição do colega do colega Juliano é muito pertinente, né? E assim como a fala do colega Felipe Maioli, eu acho que nós temos que dar a devida importância para essas crianças, porque atualmente está se tornando cada vez mais comum o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Cada vez está mais comum entre nós.
Nós temos um dado dos Estados Unidos que não é muito diferente do nosso, que 1 em cada 34 crianças são acometidas pelo transtorno. Então, é um número alto, é um número expressivo, né? São 3 para 100, e com certeza é necessário todas as medidas cabíveis, e assim como é necessário que se faça tudo o que for necessário para se dar, não só a criança com espectro autista, mas para as suas famílias. Então, nós temos que dar um apoio a essas famílias. E não existe apoio maior do que estarmos ajudando aquela criança no meio escolar, para que ela se torne uma pessoa que possa ter um futuro onde ela vai ser praticamente ela vai poder fazer tudo que os outros fazem. Isso vem lá da escola. Então, por isso que é muito importante. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Em votação, o requerimento número 16/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço dos requerimentos. Espaço das moções. Moção número 06/2024. Apoio à Assembleia Legislativa referente à minuta do PL que visa reestruturar o regime jurídico profissionalizante, e a palavra está com o vereador Caleb Coelho. Estamos, então, apresentando essa moção de apoio referente à minuta do projeto de lei que visa reestruturar o regime jurídico aplicável ao plano de carreira do quadro de pessoal técnico, ensino médio, técnico profissionalizante, técnico agrícola, técnico em viticultura, técnico em enologia do Estado do Rio Grande do Sul. A proposta ela foi apresentada e protocolada pela Associação dos Agentes de Fiscalização Agropecuária, a AGEFA-RS, tendo em vista a importância crucial desses profissionais para o desenvolvimento da agricultura e pecuária do nosso Estado. Ante ao exposto, apresentamos a presente moção e firmamos aqui nossa minuta de projeto de lei, garantindo sua análise e tramitação prioritárias, com vistas à sua aprovação e posterior implementação. Solicito, então, a aprovação por parte dos colegas a essa importante moção de apoio. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Em votação, moção número 06/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço de moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de 3 minutos para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o líder de bancada, vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, eu ia falar do canil hoje, mas não vou falar do canil. Eu quero convidar todos e todas para se fazer presente na quinta-feira, agora às 15 horas, no Sintrafar, onde nós teremos mais uma reunião do Comitê Pró-Universidade, que é um assunto que eu tenho me debruçado. Temos trabalhado com afinco, inclusive na última sexta-feira estive participando em Bento Gonçalves de uma audiência pública que fiz lá o processo da articulação. Agora, nos próximos dias, vai ter Montebello, Nova Roma, enfim, nós estamos rodando a região com essa pauta e Farroupilha está muito bem organizada, com mais de 20 instituições organizações da sociedade civil, e também faremos, em junho, uma grande audiência pública em outro local para mostrar que é um assunto de todos, da comunidade, não é um assunto do partido A ou B, mas sim uma necessidade de uma região que muito presta e pouco recebe. Hoje eu fui demandado por inúmeras pessoas que me procuraram e me questionaram sobre notícias que correram na noite de ontem sobre uma operação, tal da Operação Patrola,
do Ministério Público, na qual 51 municípios foram acusados de corrupção, onde que as investigações aconteceram do ano de 2010 a 2015 e Farroupilha foi citada. Então, eu, na condição do vereador de primeiro mandato, fico pasmo, fico chateado, porque nós lutamos por um sistema ético, justo, limpo, e a gente se depara com notícias que envolvem corrupção, e parece que as mesmas peças que lá estavam, hoje estão e fora posto. O município, 2010, o município sendo manchete de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, de um escândalo de corrupção. Compra de patrolas, um recebeu daqui, um recebeu dali no gabinete do prefeito. Então a gente lamenta, porque é o princípio básico, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, isso aí está na Constituição Federal, a gente poderia citar todos os outros, e a gente lamenta, né? Porque vê algo triste, um benefício para 2 ou 3, o município manchado e um escândalo de corrupção. Mais uma vez, Farroupilha vai para as páginas por ser alvo de corrupção. Então, eu fico triste, lamento e fica. E agora, José? Qual será o próximo capítulo? Triste dia para Farroupilha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgar. Tem a palavra, está à disposição do líder de bancada. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Quero dizer que nas audiências públicas daí na busca da Faculdade Federal, eu tenho ouvido algumas entidades, Juliano, algumas não, muitas se manifestarem, de que os vereadores pouco estão presentes. Eu quero dizer que eu estive quase na maioria delas e que não é uma questão partidária, e sim uma questão de fazer volume para que aconteça a faculdade aqui na nossa região, porque a gente sabe que tudo é política, principalmente tratando de algo federal. Sei que muitos têm seus compromissos, suas obrigações e não podem, foi isso que eu falei na última reunião, que tinha, acho que umas 10 entidades aqui do município. Quero dizer também que na próxima quinta-feira nós vamos se reunir com a CSG para debatermos a duplicação aqui da 453, que pelo meu entendimento está diferente do que foi apresentado aqui quando a gente fez reuniões com eles. Que tem alguns acessos que não vão acontecer onde estavam, e tem uma passarela lá no Burati que estava prevista, pelo que eu vi não apareceu no que eles apresentaram, então a gente vai estar debatendo aí na próxima semana, nessa próxima quinta-feira, às 9 horas, aqui no ponto da CSG, aqui para baixo, na frente do casarão, do casarão, a Casa Velha. E se mais alguém, vereador, tiver, o Jorge está confirmado, o vereador Jorge, o vereador Juliano, eu que pedi a reunião, mais alguém, ou o vereador Roque, se tiver mais algum vereador, daí me passa o nome que eu passo para eles, para colocar lá na lista de comparecimento lá, porque eles querem essa listinha. Claro que é uma coisa sobre as patrolas, é uma questão que lá atrás foi um assunto muito debatido nessa casa, que foi pedido para, inclusive, fazer uma investigação através da casa, mas o Lino, Glória e o vereador Márcio Gilden apresentaram naquele momento, mas não foi aceito. Depois foi notícia dos jornais aqui do nosso município. Claro que são coisas que rodam, e de repente o Ministério Público lá de Santa Catarina levanta estas questões desta empresa que fornecia e vendia máquinas de Santa Catarina. Então a gente fez aí algumas investigações. As compras que foram feitas dessa empresa foi lá em 2010. E pelo que consta aqui, não observei nenhuma compra desses produtos depois desse período. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está com o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações do seu gabinete ou assuntos de interesse coletivo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Roque Cervenini. Para confirmar, então, vereador Gilberto, a minha presença nessa reunião com a CSG, acho bastante importante. Vamos discutir a rodovia 453, principalmente no que diz respeito a retornos, né, que serão eliminados, fazendo com que o cidadão tenha que fazer um trajeto muito maior. E quem, mais uma vez, vai ser prejudicado com isso vão ser as comunidades rurais, né? As comunidades rurais, agricultores, principalmente, que saem das suas comunidades e vêm para a cidade, ou então vão a Bento, e terão ali um longo percurso a ser percorrido em função das modificações dos retornos. E no que diz respeito a essa questão do Ministério Público, tem um jornal aqui que data de 2 de outubro de 2009. A jornalista era a Flávia Noal, que relatou a matéria aqui. Eu acho que o jornal é o Jornal Informante. Tem o título: Vereadores pedem esclarecimento ao Executivo. Márcio Guilde e Maria da Glória Menegoto apontam problemas no processo licitatório para a aquisição de motoniveladoras. Os vereadores pedem esclarecimento sobre a licitação para a compra de maquinário. Em julho, os parlamentares teriam sido informados de que havia irregularidades no processo para a aquisição do equipamento. Gilden sugeriu a composição de uma comissão especial no Legislativo para averiguação do caso. Os vereadores de situação votaram contra. Segundo os oposicionistas, a empresa que venceu o processo não pode vender os equipamentos, isso porque havia exigências de uma peça de produção exclusiva da multinacional Komatsu, o que impossibilitaria a participação de outras fabricantes. A empresa Mantomac, representante da Komatsu, e segunda colocada, teria tido a contratação para o fornecimento e beneficiada. Não tenho dúvidas de que houve uma preferência por essa empresa, afirma aqui o vereador. Então, é uma notícia já antiga. Esse problema aconteceu em 2010 e houve uma investigação entre 2010 e 2015 que incluiu 51 municípios. Farroupilha foi investigada em 2010, então. Apenas para ficar relatado a nossa manifestação, porque eu acho que é um assunto de interesse público. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Só para contribuir com essa questão da investigação do Ministério Público de Santa Catarina, independente de quem foi ou quem foram os gestores da época, se houve irregularidades ou se da forma que está nas notícias, que houve um direcionamento de licitação, eu acho que sim, tem que ser averiguado, já temos o Ministério Público que está fazendo isso e devem ser responsabilizados, porque falta de lisura, é falta de ter ali clareza na condução da gestão da época. Então, sou totalmente favorável que seja investigado e que seja responsabilizado aqueles que cometeram irregularidades. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo a todos que aqui nos acompanham. Sim, eu acho que é importante, vereador Amarante, a nossa ida até a CSG, até para a gente esclarecer algumas questões referente a algumas alterações no projeto, como a gente tem algumas informações, mas além disso, eu acho que a gente também tem que fazer alguns questionamentos referente ao passe livre do método que está sendo implantado, né, do free flow, né, que a gente sabe que talvez possa haver novos pontos e novas colocações em alguns outros locais. Então, acho que seria muito importante e gostaria até que, se fosse possível, colocar na pauta essa situação também. Acho que é bem importante. E aí me somo referente ao questionamento ou algumas dúvidas que o Ministério Público traz, né, referente a algumas cidades, são 50 cidades do nosso estado, e concordo com a sua colocação, vereadora
Se houve irregularidade, qualquer pessoa, não importa partido, não importa sigla, mas eu acho que sim, deve ser penalizada, tendo em vista que nós aqui, pelo menos a grande maioria, pensa que estamos aqui para fazer o certo e nós exigimos também que os gestores façam o mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, doa quem doer, o Ministério Público está à frente desse processo e, se porventura vier alguém a ser penalizado, que o seja. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está com o vereador PC. Boa noite, presidente. Boa noite, os vereadores, pessoal da imprensa, pessoal da plateia que estão aí, pessoal as vereadoras, duas vereadoras. Quero, sim, confirmar, Amarante, que eu estarei contigo também, lá na reunião, tá? Vamos você fazer presente, é uma coisa necessária, temos que estar juntos, tá? Nessas horas que nós temos que pelear junto, tá? E sobre esse assunto aí do Ministério, eu até estava meio por fora aí, hoje, fiquei sabendo meio por cima. Mas eu acho assim que nem cabe também a gente, nós aqui, vereadores da cidade, nós se envolver muito, que é uma coisa que faz tanto tempo. Já veio lá de 2010 a 2015, vai saber quem, de repente a licitação foi feita em 2010, foi adquirida em 2014, 2013. Isso não vai mudar em nada, né? Eu acho que nós temos que deixar para o Ministério está cuidando aí, quem tiver que ser penalizado, independente de partido, independente de situação, vai ter que responder pelo ato feito, né? Eu também concordo com vocês, vereador, que tem que ser assim. E nós aqui, nós temos que se envolver mais com coisas caseiras, mais pontuais para o nosso município aqui, que vai nos ajudar muito mais, que nós está discutindo coisas que nós nem vamos ser ouvidos no Ministério. Não vai nem passar agora, já passou o que passou, passou, né? Então, eu acho que tá certo o Ministério pegar essa causa, levar adiante, até porque precisa ser esclarecido e é assim que procede as coisas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador PC. E a palavra está com o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente. E eu tenho sim que concordar com a fala dos vereadores e dizer que às vezes 2010, 2015, a morosidade às vezes, né, as coisas deveriam ser mais rápidas, né? Muitas coisas demoram a acontecer e dizer, tem uma suspeita aí, temos algumas provas ou não, mas o Ministério Público está investigando. É importante que investigue, é importante que tenha as provas necessárias para condenar ou para absolver, mas se tiver algum culpado nesse processo licitatório, que pague, que se responsabilize. Eu estou aqui de vereador e se tem uma coisa que eu não admito é isso. Tem responsável? Se tiver culpado, que pague, que seja responsabilizado e bacana. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra está com o vereador Juliano Balgarte. Usar esse meu espaço, então, de explicações pessoal, porque eu acho que o assunto é muito importante. Eu vou discordar totalmente do seu PC. Como é que a gente vai ficar neutro e não vai se posicionar e vai dizer deixa acontecer de um assunto de corrupção em Farroupilha? O poder legislativo, o poder que fiscaliza, o poder vai fazer o quê? Vai fechar os olhos, vai se omitir? Não, nós temos essa casa, precisa fazer o debate. Em que pese, só um pouquinho, estou fazendo meu uso. Em que pese que um poder esteja fazendo os seus devidos atos e seguindo, por que a gente não pode e não deve? Nós temos que se envolver. Porque daí muitas vezes a gente ouve e acompanha algumas manifestações que tem uns quantos que querem combater a corrupção, mas nós temos que começar a combater a corrupção no município. Muitas vezes a gente diz, não, mas tem problema lá daqui de 5.000 quilômetros, mas nós temos que resolver o problema aqui perto. Então, não, eu discordo plenamente, acho que a gente tem que se envolver e não dá para se esquecer, porque isso tem que ser punitivo, isso aí tem que ser exemplificado. E se aconteceu em 2010, foi entregue em 2010 a máquina, não em 2014. O Dinuma veio em cima de 10 lesmas, né, para entrega, pelo ritmo, né, temporal. Então, discordo, eu acho que não. Está na nossa frente aqui o caso de corrupção, nós vamos dizer, não, peraí, vamos deixar assim? Não vamos deixar assim, nós vamos fazer o debate político, porque precisa ser feito. A população nos cobra isso. Hoje, no mínimo umas 15 pessoas que falaram comigo, me questionaram, e aí, vocês vão fazer o quê? Não, nós vamos ficar acompanhando, nós vamos debater, porque precisa ser feito. Lutar contra a corrupção é um dever de todos. E ainda mais quando nós estamos falando dentro da nossa casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto Amarante. Quero dizer que nessa semana o pessoal me chamou lá no Burati para falar de um problema que eles tinham na FR 30, próximo do número 555. Quando entra, no caso, ali na frente do Poço Cavaleiro, dobra, tem o mercado, tal, tem aquela entrada principal à direita. O que acontece? Ali tinha um problema na calçada, que era um pouco irregular. Agora foi arrumado por 2 momentos, 2 empresas estiveram lá ajustando o calçamento e ficou pior do que estava, mas ficou literalmente pior. Então qualquer um de nós que passar lá vai ver que tu tem que parar o carro. É um quebra-mola bem elevado, invertido. Ele é um buraco no calçamento. E outra, a rua é estreita e as pessoas desviam, vão na contramão para fazer a passagem. Então, gostaria, como já fiz, um requerimento para que ajustasse, mas não basta ajustar. Ali, eu acho que antigamente tinha um olho de boi, tem que fazer um dreno, que aí resolverá, senão é chover no molhado. E a questão das patrolas, conforme está na ação do Ministério Público, a propina era pago antes da licitação, PC. Era antes. Então, era pago antes pelo vendedor. Está lá, bem claro. Sim, eu li todas. Toda a manchete. O senhor leu a manchete? Eu li todas. Paga antes. Vinha o vendedor, negociava a propina, pagava X e X, por quantas máquinas adquiriam, e depois, no mês seguinte, na sequência, sairia a licitação. A licitação sairia depois da propina paga e garantida. Por isso que teve toda essa discussão, inclusive nesta casa, e não foi aberta a comissão, porque não tinha vereadores, era a minoria, né? Só para terminar, presidente, e claro que toda a investigação que é de Farroupilha, nós temos que acompanhar em Farroupilha, nós somos os fiscais, e muitos de nós debatem coisa de Brasília. Brasília a gente tem cobrado dos nossos deputados, a gente não sabe o que está acontecendo, mas aqui pertinho a gente sabe. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Encerrado o espaço de explicação pessoal. O espaço do presidente não fará uso nesta noite. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.